Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andréia. A nossa aula de hoje será sobre pronomes. Então, vamos lá. Bom, quando se fala em pronomes, ah, o que nós temos? Nós temos os pronomes, que são palavras que irão substituir os substantivos ou determiná-los, certo? Então, os pronomes substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Quais são as pessoas do discurso? A primeira pessoa do singular, segunda e terceira, singular, e a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Existem 6 tipos de pronomes. Nós temos os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos, os pronomes relativos e os pronomes interrogativos. Nesta aula, neste vídeo, vamos trabalhar com pronomes pessoais. Então, vamos lá. Bom, os pronomes pessoais são palavras que substituem os substantivos e representam as pessoas do discurso. Então, nós temos aqui, ó, pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Os pronomes retos são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes retos funcionam como sujeito da oração. Portanto, função subjetiva. Então, funcionam normalmente como sujeito. Os pronomes oblíquos funcionam normalmente como complemento verbal. Então, função objetiva, objeto direto e objeto indireto. O que nós temos aqui? Quando se fala em pronome oblíquo, é importante trabalharmos a seguinte situação. Então, vamos lá. O que nós temos, só para termos uma ideia de como funciona essa história de sujeito e complemento. Então, eu digo assim, ó. Eu convidei o aluno. Observe que o pronome pessoal reto está funcionando como sujeito. Por quê? Quem convidei? Eu. Então, sujeito da oração. Pronome pessoal reto. O aluno é o complemento verbal, complemento do verbo, porque quem convida, vamos colocar aqui, quem convida alguém. Então, eu já sei que aqui o aluno é quem? O meu objeto direto. Este verbo transitivo direto. Por que objeto direto? Porque não há utilização de preposição. Quem convida, convida alguém. Não é isso? Então, o que acontece? Vamos fazer a substituição por isto aqui, ó. Pelo pronome. Qual pronome? O pronome oblíquo, que tem função objetiva. Eu vou aqui, ó, ele, sim? Então, este o a eu vou usar como objeto direto e o lhe como objeto indireto. Então, volta lá. Quem que nós vamos utilizar? Se quem convida, convida alguém, objeto direto, o aluno, eu o convidei. Então, observe que agora o funciona como complemento verbal. Tranquilos? Então, se você tem muita dúvida a respeito deste assunto, assista ao vídeo no canal que fala sobre pronome pessoal e também colocação pronominal. Sim? Temos no canal um vídeo a respeito deste assunto. Assista ao vídeo. Eu falei sobre o pronome oblíquo átono, certo? Quando eu fiz a substituição, o aluno, que eu disse, eu o convidei. Vamos falar, então, agora sobre os pronomes oblíquos. Nós vamos conversar sobre os oblíquos átonos, que é sem a utilização de preposição, e os pronomes oblíquos tônicos, que são aqueles que funcionam com preposição. Então, por exemplo, por que sem preposição? Porque eu não diria, ele convidou a me. Não, ele me convidou, ele te convidou. Não é isso? Ele o convidou, ele a convidou, ele nos convidou. Então, sempre sem a utilização de preposição. O me, sempre primeira pessoa. O te, segunda. O lhe ou a, se, sempre terceira. Observando que o lhe funciona como objeto indireto, como eu disse anteriormente, e o a, objeto direto. Aí talvez você diga assim, ué, mas oblíquo átono sem preposição, dentro do lhe,
Nós não temos para ele, para ela, temos para ele, para ela, para eles, para elas, ou então a ele, a eles, a ela e a elas. Só que eu não vou dizer ele ali entregou. Não é isso? Eu não vou colocar uma preposição, ele para ali entregou. Não, a preposição está ali, dentro deste lhe, certo? Então, oblíquo átono, sempre sem preposição. O nos, primeira do plural, vos, segunda do plural, e o lhes, os, as, terceira do plural. Tudo bem? Depois, quais são os oblíquos tônicos? Os oblíquos tônicos são os que funcionam com a preposição. Então, por exemplo, ele entregou a mim a sua prova. Ele entregou a mim, certo? Ele ofereceu a ti as flores. Então, observe que agora nós vamos utilizá-los com preposição. E cada um também na sua situação. Ó, mim, comigo, ti, contigo. O ele e ela com uso de preposição. Então, eu digo, ele entregou a ele as provas. Tá? Então, estes são os pronomes oblíquos tônicos. Observe que cada um fica no seu lugar, ó. Então, na primeira pessoa, o mim, comigo. Na segunda, o ti, contigo. Na terceira, o ele, ela, si, consigo. Na primeira do plural, o nós e o conosco. Na segunda, o vós e o convosco. E terceira, eles, elas, si e consigo. Então, estes são os pronomes oblíquos, átonos e pronomes oblíquos tônicos, sim? Depois, vamos falar rapidamente sobre os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento estão que eles se inserem nos pronomes pessoais. Quando nós utilizamos pronomes de tratamento? Quando utilizamos um tratamento cortês, um tratamento cerimonioso, nós vamos utilizar os pronomes de tratamento ou formas de tratamento. Então, vamos dar uma olhada. Quando se fala em pronomes de tratamento, coloquei na tabela alguns exemplos. Então, nós temos ali, pronome de tratamento, Vossa Excelência, para quem? Altas autoridades. Vossa Senhoria, para pessoas de cerimônia. Vossa Magnificência, reitores de universidade. Vossa Santidade, Papa. Vossa Eminência, cardeais. Vossa Reverendíssima, sacerdotes. E Vossa Majestade, reis e rainhas. Os pronomes de tratamento, eles são utilizados no tratamento cortês e cerimonioso, como dito anteriormente, e ele concorda sempre, o pronome de tratamento concorda sempre com o verbo na terceira pessoa, certo? Então, como que funciona? Ó, vamos aqui, empregamos o vossa quando se fala com a pessoa e o sua quando se fala a respeito da pessoa. Então, quando eu digo Vossa Excelência, eu estou falando com a pessoa. Observe que o verbo vem o quê? Terceira pessoa. Eu não digo Vossa Excelência podes partir. Não, Vossa Excelência pode partir para a sua viagem, terceira pessoa também. Quando se utiliza pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Os pronomes possessivos também e os pronomes oblíquos também, sempre terceira pessoa. Guarde isto, que é importante, e também o vossa quando se fala e o sua quando se fala a respeito. Então, eu poderia dizer, Sua Excelência pode partir para a sua viagem. Se eu trocasse vossa por Sua Excelência, agora eu estou falando a respeito da pessoa. Desta forma, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Se possível, divulgue o canal. Muito obrigada pela sua atenção e até mais!